18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, seguindo na melhor programação de Manaus, 18 horas no ar até às 7. Eu, você e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Olá. Tudo bem? Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Contando sempre com a sua participação, querido ouvinte, aqui em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. É o 994887592. A gente quer saber a sua opinião, a gente quer ouvir o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Combinado, 994887592. Mix. Tá no giro agora no trânsito em Manaus, Karime Leão. Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Trânsito aqui pela Avenida Antiga Paraíba, Humberto Calderaro, bastante complicado nesse momento. Tem muitos veículos aqui pela via, então é preciso ter bastante atenção no trânsito. E também mais uma informação ali no centro de Manaus, pelas ruas Luiz Antoni e também Epaminondas, semáforos inoperantes por lá. Então você que está chegando ou saindo do centro de Manaus, muito cuidado aí nesses trechos, nessas vias, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h04. 18 horas. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Grupo de pais cobram medidas de segurança para os filhos em escola do governo do Amazonas. Alívio para o consumidor. O preço do café registra queda de 1,01% no mês de julho. Motorista de aplicativo é preso acusado de estupro. Mais de 700 toneladas de lixo são retiradas do centro de Manaus durante as ações do mutirão no bairro. Agora 6h04. Vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Está no ar aqui pelo melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, Karime, ouvintes, mais um escândalo na educação do Amazonas. Um grupo de pais de alunos da Escola Estadual General Sampaio, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, protestou hoje contra um zelador suspeito de assédio a uma menina de apenas 9 anos. Um absurdo, Carlão. A sociedade precisou tomar a frente dessa situação para cobrar atitude, porque nem a direção da escola, nem a Secretaria de Educação do Amazonas tomaram medidas para proteger as crianças. A repórter Nathalie Moraes acompanhou de perto esse assunto e traz agora os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então, o funcionário foi afastado, esse funcionário acusado de aliciar uma menina de 9 anos, só depois desse protesto, não é isso? Mas ainda ele não foi preso, né? Mas pelo menos já foi afastado. É isso, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Karime, esse assédio aconteceu no último dia 4 de agosto e só agora a direção da escola, vamos dizer assim, resolveu tomar aí alguma atitude. Essa manifestação reuniu ali dezenas de pais, alunos da Escola Estadual General Sampaio, no São Jorge, na zona oeste de Manaus, que se reuniram ali na frente da escola realmente pedindo a prisão desse zelador que atua na unidade de ensino. Inclusive, Karime, segundo informações repassadas por pais de alunos, essa não seria a primeira vez que esse zelador teria cometido abusos contra as crianças. E a gente está falando de uma escola que atende ali do 5º ao 9º ano. Crianças. Ou seja, né, são crianças ali com idade entre 9 e 15 anos, vamos dizer assim, né?
são crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E aí, dessa vez, os pais foram lá realmente para cobrar uma resposta da Secretaria de Educação do Amazonas. A gente conversou com a advogada Cindy Alfaia, que é mãe de um dos estudantes, e ela afirmou que esse caso, os pais tomaram conhecimento ali através de um grupo de aplicativo de mensagens no WhatsApp, ali onde os pais se comunicaram, a família oficialmente comunicou o que tinha acontecido com essa criança de 9 anos na última semana, mas infelizmente a gestão tanto da Secretaria Estadual de Educação quanto a gestora da escola não tomaram aí a decisão correta, por isso esses pais foram até essa escola, como afirma aí a Cindy Alfaia, que é mãe de um dos alunos. Vamos conferir. Continua solto, porque ele não foi preso flagrante, né? O que nós esperávamos é que a escola agisse de imediato. Eu também, como representante, advogada, como mãe de um aluno, também em contato com a mãe da criança, ela também esperava que a escola entrasse em contato com a polícia e solicitasse que a polícia viesse no mesmo momento que a criança foi assediada. Qualquer cidadão, ele pode sim chamar a polícia para averiguar qualquer crime. E ela, como diretora, ela deveria, era o dever dela, chamar imediatamente. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da Cindy Alfaia e, segundo informações dos pais que estavam ali nesse protesto, os pais da menina inicialmente não registraram um boletim de ocorrência, mas depois eles foram orientados a registrarem aí essa ocorrência, também procuraram o conselho tutelar e durante o protesto, a diretora da escola, identificada apenas como Marcela, não quis falar com ninguém e aí depois de muita pressão ela recebeu ali um grupo de pais. E aí, Karime, durante essa reunião, ela confirmou que as imagens das câmeras de segurança da escola registraram o momento em que esse zelador teria passado as mãos ali nas partes íntimas dessa criança de apenas 9 anos de idade. E ela disse que já entregou essas imagens para a Polícia Civil do Amazonas para que seja feito todo um trabalho de investigação, mas vale a gente reforçar que isso só aconteceu agora. Esse abuso foi registrado no último dia 4. E até então, esse zelador continuou trabalhando normalmente, tendo contato ali com as outras crianças. E só agora... Com o protesto dos pais. E só agora, com o protesto dos pais, ele foi afastado e as aulas foram suspensas. Mas mesmo assim, o sentimento é de insegurança, como afirma aí a mãe Ana Siqueira, ela que também é mãe de um aluno que estuda aí nessa escola. Eles estão resguardando a instituição, até um pouco ali desmerecendo o depoimento da criança, da vítima, porque ela falou assim, um suposto, a gente não tem o direito de acusar. Qual era o papel da diretora? Qual é o dever de todo cidadão, segundo o ECA, lei da criança, né? É o quê? Resguardar a segurança. Então ela, como cidadã, ela tinha obrigação de chamar ali a polícia. 18 horas. Pois é, Karime, como afirmou aí a mãe Ana Siqueira, a diretora realmente deveria ter chamado a polícia, mas isso não aconteceu e só agora a Secretaria de Educação confirmou que esse funcionário, esse zelador, foi afastado e que eles estão tomando aí todas as medidas necessárias para investigar esse caso de assédio. Mas a resposta da SEDUC, é claro, não tranquilizou os pais, porque segundo informações, essa não é a primeira vez que esse zelador teria tido atitudes como essa e que mesmo assim ele retornou para a escola. Então os pais realmente continuam cobrando segurança e transparência para manter essas crianças nessa unidade. A gente vai ouvir aí agora a fala da mãe Josiane Santos, ela que também é mãe de um menino que estuda nessa escola ali no São Jorge, na zona oeste de Manaus. Não me sinto confortável em trazer meu filho para a escola. De verdade, nós tivemos a declaração da SEDUC, da direção da escola, mas no momento, se omitir uma coisa dessa, o que pode ser? O que precisa acontecer? A criança precisa ser morta dentro da escola? 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da Josiane Santos. A gente também entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para tentar entender, né, se esse homem pode ser preso ou não. Mas esse é um caso
caso que está sendo investigado e corre aí em segredo de justiça, e a gente espera aí realmente esclarecimentos nos próximos dias, né, Carlão? Sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E o que a gente vê é o completo descaso, a omissão de quem deveria resguardar e proteger as crianças. Nem a escola, nem a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas tomaram alguma atitude. Foi preciso os pais irem para frente da escola, protestar, falar a respeito do assunto e cobrar atitude. Uma vergonha, uma completa falta de cuidado com as crianças, e que esse caso não se repita. Foi que uma mãe dessas crianças falou. Não se sente segura, porque se o Estado, se a escola foi omissa ao expor esse caso, ao denunciar esse zelador, afinal de contas esse caso aconteceu já desde o início do mês, imagina outros casos. Se esse caso só foi exposto depois do protesto dos pais, imagina o que mais acontece que ninguém sabe. Então, parabéns aos pais que tomaram essa atitude corajosa, e é preciso sim denunciar, não é isso, Carlão? Sem dúvida, Karime, a gente segue falando sobre crime sexual. Hoje o motorista por aplicativo Charliton Costa Santos, de 29 anos, ele foi preso, Karime ouvintes, acusado de estuprar a passageira, e a passageira tinha 22 anos de idade, Karime. Carlão, e ela estava indo para o trabalho, Carlão, tá? A vítima estava indo para o trabalho. Detalhe, esse acusado, Charliton Costa Santos, de 29 anos, Charliton Costa Santos, acusado de estupro, de 29 anos, ele tem passagem na polícia pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, violência doméstica e desacato à autoridade. Mesmo assim, estava livre, estava solto para cometer outros crimes. Como que foi que aconteceu? Quem tem os detalhes a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que volta a conversar com a gente ao vivo. Boa noite, André. Pelo menos agora ele foi preso. Isso mesmo, Karime. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Centro-Sul prenderam ontem, o Charliton Costa Santos, como você falou. 29 anos ele tem, motorista de aplicativo, e é acusado, mais uma acusação aí para ele, de estuprar a própria passageira, que tem apenas 22 anos. Um crime aí que aconteceu na última sexta-feira, quando a vítima solicitou a corrida para ir trabalhar. A prisão do Charliton aconteceu aí lá no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Inclusive, essa prisão dele, Karime, Carlão, faz parte de uma ação da Operação Chamar, que é uma força-tarefa nacional do Ministério da Justiça para combater, inclusive, a violência contra a mulher. E é importante lembrar também que tem aí, os canais oficiais para que possam ser feitas as denúncias contra a mulher, 180, ou até mesmo ligar para 190, que a polícia pode fazer o flagrante e prender qualquer, tanto homem quanto mulher aí em flagrante que estiver agredindo uma mulher. A gente vai ouvir a fala da delegada Priscila Orberg, que é ali adjunta da Delegacia da Mulher da Zona Sul, que ela disse que a vítima, ela relatou o crime assim que viu a equipe da polícia na rua e passou todos os dados do suspeito e relatou os fatos. Ela relatou que o autor pediu para que ela segurasse na cintura dele, ao invés de segurar nos ombros, e nisso ele aproveitou a proximidade da mão dela na cintura para puxar a mão dela e colocar no seu órgão genital. Ao mesmo tempo, ele desviou o trajeto para ruas desconhecidas, e a vítima, que estava com tanto medo, chegou a perguntar pro motorista se ele iria roubar os pertences dela. Ele disse que ele não iria roubá-la, mas ele continuou praticando essa ação por mais 3 vezes até chegar no trajeto final, que seria o local de trabalho dessa vítima. Nós temos conhecimento pela própria vítima, que nos informou do ocorrido. Imediatamente verificamos o nome do autor, porque ela tinha os dados da placa do carro e o primeiro nome que aparece no aplicativo, e nós verificamos que ele também já estava respondendo por um outro caso de estupro, cárcere privado e lesão corporal perante a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. Além disso, ele tinha um registro de violência doméstica e desacato contra policiais militares. Diante disso, a equipe já correu atrás dele para tentar prender no flagrante, mas ele interrompeu as corridas na noite de sexta-feira. Nós representamos uma prisão preventiva no sábado, e na manhã de ontem nós conseguimos efetuar essa prisão. Ele se encontrava na casa dele dormindo, e ele atualmente está aguardando audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. 18 horas.
Olha, a delegada Priscila Orberg, que a gente ouviu agora há pouco, ela também lembrou que a Delegacia Virtual da Mulher já está funcionando e que é um canal seguro para denunciar qualquer tipo de violência. E não é o primeiro crime desse suspeito não, como você já reforçou aí, né, Karime? Segundo a polícia, o Sherliton já tem antecedentes por sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, violência doméstica e desacato. Ele foi preso em casa, como a delegada falou, e agora vai responder na justiça. Tá aí à disposição da justiça, né? A gente fala também que isso roda tudo em torno da segurança, né? Segurança pública também, que a gente sempre vem cobrando aqui no estado do Amazonas. E falando em segurança pública, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas continuando nesse giro policial, de que um homem não identificado, ele morreu depois de ter sido baleado. Mas isso tudo porque ele estava tentando assaltar uma joalheria ali na rua de Manaus. Outros 2 comparsas que estavam com ele ali conseguiram identificados. Segundo informações de testemunhas, 3 criminosos, eles entraram no estabelecimento para cometer o assalto e começaram a trocar tiros com uma pessoa que estava no local. Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi atingido ali na região da cabeça. O homem não resistiu aos ferimentos, morreu ali mesmo no local. Os outros comparsas fugiram sem serem identificados até o momento, né? O corpo desse homem foi removido pelo Instituto Médico Legal e esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mais um caso aí, né, da segurança pública aqui do estado do Amazonas, Karime, Carlão. A gente sabe que estamos em crise na segurança pública do estado do Amazonas. Obrigada pelas informações, André Meirelles. E que nem um número maior de viaturas circulando pela cidade foi o suficiente para dar essa sensação de segurança, ou pelo menos coibir a ação dos assaltantes, dos criminosos que em plena luz do dia ficam à vontade para cometer crimes. Enfim, esse que você falou, foram os 3 bandidos, eles assaltaram uma joalheria na rua Barroso, no centro de Manaus, e na fuga 2 levaram cerca de R$70 mil em joias, e o terceiro deles que recebeu aí o tiro que você falou. Bom, a polícia segue investigando o caso. Eu estou aqui com informações preliminares ainda a serem confirmadas ao longo da noite ou até amanhã. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, falando um pouco agora de economia, é que o preço do café baixou 1,01% agora no mês de julho. Parece pouco, mas já é um alívio para a cesta básica, para o bolso do consumidor. Essa foi a primeira queda desde dezembro de 2023. É isso mesmo, Carlão. Em dezembro de 2023, o café registrou queda de 0,23%. Depois disso, gente, ladeira acima, tá? O café aumentou por 18 meses consecutivos. E lembra que eu falei que eu ia ao mercado ontem, o Carlão? Sim. Eu comprei o café mais barato. A última vez que eu comprei estava a R$18,99. Ontem, o mesmo pacote de café 3 Corações estava a R$16,88. Olha aí. Bom. Eu já verifiquei essa baixa, né, de preço já ali na gôndola do supermercado. Vanessa Lima vai trazer pra gente mais detalhes a respeito dessa queda aí no preço do café. Vamos acompanhar. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Notícia boa de economia depois de meses de alta do preço do café. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o café teve uma queda de 1,01% em julho, mudando a tendência de alta que vinha desde dezembro de 2023. Naquela época, o café havia registrado uma queda de 0,23%, mas logo voltou a subir. Essa queda é um alívio para os consumidores, especialmente considerando que o preço do café moído continua alto, acumulando uma inflação de 70,51% em um ano. Segundo a Associação Brasileira de Café, o valor médio do quilo do café em junho de 2025 era de R$ 66,70, quase o dobro do valor registrado no mesmo mês do ano anterior, que era de R$ 34,46. Essa queda no preço do café já era esperada por analistas, que previam uma redução nos preços a partir do segundo semestre por causa da colheita no Brasil, que começa em março e vai até setembro. Os meses de junho e julho são os mais fortes de colheita, o que explica essa queda nos preços, como comenta a economista Denise Kassama. O preço do café já era uma
uma previsão que caísse nessa época do ano, que é muito normal, porque nós estamos na época de safra, né, de colheita. Então, até setembro é a colheita do café, então é um período que você tem uma oferta muito grande no mercado. E quanto maior a oferta, maior é a tendência de queda dos preços, né? A gente não está, por enquanto, o café também não está naquela tendência de exportação por conta do tarifaço, o que contribui também para o aumento da oferta. Mas e o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros? Bem, especialistas acreditam que o preço do café no Brasil não deve sofrer impactos imediatos desse tarifaço, já que as vendas aos Estados Unidos não devem ser paralisadas inicialmente e a colheita de grãos só acontece uma vez por ano. Além disso, ainda não é possível dizer que a queda de preços tem a ver com o tarifaço, porque o aumento da tarifa só começou em agosto. No geral, é uma notícia boa que traz um pouco de alívio para os consumidores e amantes do café. Mas é importante a gente ficar acompanhando os próximos meses para entender melhor as mudanças desse cenário econômico. Volto com vocês. Muito obrigada, Vanessa Lima. Vamos acompanhar de perto, porque afinal de contas essa foi uma baixa muito boa e que vai fazer diferença ali na conta do fim do mês, né, Carlão? Nos finalmente, sim, né, Karime? 6h23, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, programa 18 horas do ar, e você pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 994887592. Participe, fique à vontade em nossas redes sociais, @18 horas News. Política. Vamos de política, Carlão. Kennedson Paz com a gente, Nathalie Moraes segue conversando com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Nathalie, boa noite. Vamos lá. O prefeito Davi Almeida voltou a colocar o nome da filha Fernanda Ariel como forte candidata a vice-governadora na chapa de Omar Aziz para o ano que vem, 2026. Então, qual o impacto político dessa decisão, dessa afirmada? Tá batendo o pé, né? O nome da filha dele, né? Bato e não arredo, né? Exato. Mais ou menos assim. Mais uma vez, boa noite pra Karime, Carlão, e para todos que estão chegando aqui agora, sintonizando na 100,7. Então, Karime, o prefeito Davi Almeida voltou a afirmar aí em entrevistas que a sua carta na manga para as eleições 2026 realmente é a sua filha Fernanda Ariel. O nome dela voltou a ser citado ali de forma fortemente nos últimos dias para ser a vice na chapa ao governo do Amazonas do já anunciado pré-candidato e apoiado pelo prefeito de Manaus, o senador Omar Aziz. E aí, em meio a tantos nomes que circulam nos bastidores, a gente já falou várias vezes, né, Kennedson Paz? Saulo Viana, Bigaci, a gente já falou do Renato Junho, que é o vice-prefeito, e muita gente cota e ele realmente com o nome que deve figurar aí para ser o vice nessa chapa do Omar, mas na prática realmente parece que o poder de bater o martelo, ele não abre mão que seja a Fernanda Ariel. Só que muita gente está questionando assim, como assim a gente vai ter uma vice-governadora que não tem nenhum tipo de experiência política, nunca atuou na política, mas segundo o prefeito, inclusive nessa entrevista, ele foi muito enfático em dizer aí que ela realmente é o nome do avante quando a gente pensa em um nome jovem, né? Ele foi enfático em dizer que a Fernanda Ariel é uma política que já atua há mais de 10 anos, tem uma projeção muito grande, principalmente entre os mais jovens, e que ela, né, realmente representa esse cenário atual nas caminhadas do avante aqui na nossa capital. E aí, Carlão, é isso. Ele meio que já deixou claro que não abre mão que a indicação dele seja a Fernanda Ariel. Agora vale a gente reforçar que é uma via de mão dupla, afinal de contas, o Omar apoiou, né, e vem apoiando o Davi Almeida desde o início, então a gente realmente acredita que esse nome não deve mudar até lá, será? Sim, acho que sim. As denúncias do influenciador digital Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais alcançaram mais de 32 milhões de visualizações e levaram o Senado, inclusive, a protocolar um pedido de criação de comissão parlamentar de inquérito. O senador Eduardo Braga, aqui do Amazonas, já declarou apoio a essas sessões. É uma pressão real das redes sociais e da opinião pública sobre o Congresso, para o Congresso agir com relação a essas
essas loucuras que acontecem nas redes sociais, porque às vezes passa do ponto, né? Que é triste essa situação. Com certeza, Carlão, a gente tem vários exemplos aí que já foram noticiados, inclusive desse vídeo do Felca, é um exemplo onde nós temos uma garota de 17 anos, ela que já vai completar 18 anos, mas passou grande parte da vida dela atuando nas redes sociais. E isso daí a gente pode até questionar em relação ao pensamento dela, né, com psicólogos, o quanto isso afeta, porque assim, uma garota dessa, ela faturou muitos milhões, Carlão, devido a esse uso da internet. E o fato é que para ela sair agora das redes sociais, isso daí vai gerar também um impacto financeiro. Mas o fato é que crianças, adolescentes não podem ser utilizados como massa de manobra para poder conseguir like, visualizações e também faturar em cima disso, até porque isso se caracteriza exploração sexual infantil, incentivo à exploração sexual. E o fato é que o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, ele se posicionou através das redes sociais, disse que como avô, como pai, ele sente profundamente tocado pela denúncia que o Felca trouxe no YouTube sobre adultização, um termo que está sendo utilizado muito agora nas redes sociais e também principalmente nas casas, né? Por exemplo, na Assembleia Legislativa ontem a deputada Débora Menezes falou sobre isso, inclusive já tinha até um projeto em andamento, um projeto para ser avaliado, para que fosse verificada qualquer situação ilegal que automaticamente as plataformas pudessem retirar do ar. O senador Eduardo Braga também falou que muitos jovens ali têm tido as suas imagens exploradas de forma sensualizada e até falou também que isso daí serve como alerta para a sociedade. O senador Eduardo Braga também parabenizou o Felca, principalmente pela coragem de expor esses perfis envolvidos nesta prática ilegal e também reforçou a urgência de discutir a segurança dos filhos e netos no ambiente digital. É claro que esse assunto também acaba reverberando no assunto sobre a regulamentação das redes sociais e muita coisa ainda vai rolar. E o fato é que tem uma CPI para poder investigar esses casos e já tem ali pelo menos 70 parlamentares, incluindo Eduardo Braga, que também apoiaram essa CPI para poder investigar todos os envolvidos e muitos perfis de pessoas que estão nesta condição já foram retirados do ar, pelo menos temporariamente. É realmente um assunto polêmico e que a sociedade deve levar muito a sério, a sensualização e a exploração de menores nas redes sociais. Nathalie, mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro ele deixar a prisão domiciliar para fazer exames médicos nesse sábado. E no meio de todo esse cenário, de toda essa polêmica, o deputado federal Capitão Alberto Neto chegou a comparar o ministro Alexandre de Moraes a Hitler. Pesado, hein? Ele tá chateado, hashtag chateado, viu? O deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, voltou realmente a criticar duramente aí o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois da decisão ali, né? A gente sabe, desde a última semana, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e mesmo com a autorização excepcional, a gente pode dizer assim, que foi dada para ele fazer alguns exames médicos no próximo sábado, o Alberto Neto fez uma comparação um tanto pesada realmente, associando a conduta do ministro ao ditador nazista Adolf Hitler, né? E aí ele relembrou vários episódios, ele disse que é inadmissível, inacreditável toda essa situação que nós estamos passando e ele inclusive segue firme naquele posicionamento em que os apoiadores ao ex-presidente Jair Bolsonaro devem vir às ruas. Ele disse que nos próximos dias ele deve anunciar aí inclusive novas manifestações e o parlamentar afirma ainda que essas manifestações devem acontecer todas de formas pacíficas e amparadas aí pela Constituição, e a gente segue acompanhando essas cenas aí dos próximos capítulos. Legal, Nathalie, agora quem contigo? Olha só, o governo federal apresentou hoje um pacote de medidas para socorrer empresas brasileiras que estão sendo afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. A princípio para pequenas empresas e também exportadores de alimentos perecíveis, como frutas, mel e hortaliças, além de máquinas. Qual é a expectativa, Ken, do setor sobre essas medidas aí meio duras e drásticas e como elas podem realmente impactar o comércio e a economia no Amazonas? Como você começou agora, tem pouco tempo, mas já dá pra gente ter uma noção, Ken Paz, dessa situação? Então, Carlão, muitos setores que fazem essa exportação para os Estados Unidos, é claro que acabam ficando um pouco mais apreensivos com o que pode acontecer, né? Em relação ao estado do Amazonas, a gente vê essa medida
medida como um alívio, nessa medida do governo federal, como um alívio para poder destinar a Zona Franca de Manaus, principalmente ali as principais indústrias que produzem máquinas, equipamentos, textis, eletrônicos, aquelas que montam placas de produção aquelas que montam placas na parte de sistemas ali e que enviam para o mercado norte-americano. De fato, é algo que chega a ser dá muito alívio para esses produtores, para essas grandes indústrias. Hoje o presidente Lula, ele lançou esse pacote que ele deu o nome ali de Brasil Soberano, um crédito de 30 bilhões de reais para poder ajudar essas empresas impactadas pelo tarifaço de 50% dos Estados Unidos. E para conseguir esse dinheiro, as empresas elas vão ter que manter os empregos, o plano ali do próprio governo federal é para que venha manter esses empregos e também para que as empresas elas possam também verificar a questão de encontrar outros clientes em outras áreas, não apenas focar nos Estados Unidos. Em relação ao cenário nacional, as principais beneficiadas são empresas de pequeno e médias que exportam com foco ali em produtos afetados pelas sobretaxas, como fruta, peixe, carne, e sobre isso também já foi delimitado que inclusive esse material, que ele é perecível, ele vai começar a ser destinado tanto para os municípios, como para a União, como também para várias outras regiões, para fazer com que essas regiões elas consumam o produto de forma interna. Então aquilo que seria levado para os Estados Unidos e que não estava dentro daquele pacote vai acabar sendo consumido de forma interna aqui no Brasil. Vamos ouvir agora o presidente Lula, ele que deu um pronunciamento oficial sobre essa nova medida hoje. Vamos ouvi-lo. A gente vai continuar fazendo, eu quero dizer para os empresários, para os trabalhadores, a gente vai tentar fazer o que tiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. Então vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Agora, a verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. 18 horas. Essas medidas já estão valendo, mas precisam passar pelo Congresso em até 120 dias para poder continuar. Valeu, muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações. Kennedy Paz e Nathalie Moraes. 6h34. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas vamos falar sobre a terceirização da saúde pública aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Quero me dar um giro no trânsito agora rapidinho. Vamos saber como andam as principais vias. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Eu sei que vai ter alguma alteração em uma das ruas, das avenidas da cidade de Manaus. É isso, André? Conta pra gente. Trânsito. Olha, Karime, pela Avenida Silves, no sentido centro-bairro, a partir deste sábado, está proibida a conversão à esquerda para a rua Paranavaí, a antiga Manaus 2000, nas proximidades do Estúdio 5. A informação é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e a mudança vem depois da recente liberação da rua Paranavaí, que alterou o fluxo na região. Segundo o IMMU, a conversão não era utilizada pelo transporte coletivo e estava prejudicando a fluidez. E com o aumento no tempo de espera também do cruzamento. Aí com a proibição, o semáforo ele passa a ter operação mais simples, o que deve dar mais agilidade ao tráfego, reduzir filas e, claro, aumentar a segurança. Para quem precisa acessar a rua Paranavaí, tem alternativa. Pode seguir pela Silves até a rotatória da Suframa e retornar antes dela, ou usar a Avenida Rodrigo Otávio para chegar com mais fluidez e segurança. O objetivo, segundo o IMMU, é melhorar a circulação em um dos corredores mais movimentados da Zona Sul, também diminuindo o tempo de espera nos sinais e dando mais conforto para milhares de motoristas que passam pelo local todos os dias. Agora vamos aproveitar aqui para falar do trânsito pela Avenida Altaz Mirim com a Rua Penetração. Nesse trecho, temos o trânsito nosso de cada dia. Muitos veículos pela via, o que a retenção é causada por esse semáforo que acaba aí atrasando muitos motoristas que estão com pressa, né? Então, se você está com pressa, vai ter que passar por aqui, muita paciência, ou tem que procurar uma rota alternativa. Daqui a pouco a gente volta, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações e paciência aí no trânsito, né, André? Legal, 6h36 em Manaus. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Depois de uma quarta quente e ensolarada, onde os termômetros chegaram aos 32 graus, Manaus se prepara para uma noite de clima mais ameno. A noite de quarta promete ser serena, com o céu limpo, temperaturas girando em torno dos 25 graus e com baixas chances de chuva para a noite desta quarta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de agosto. Quinta-feira, segundo o Clima Tempo, a quinta vai ter um clima típico amazonense. Calor, umidade e aquela possibilidade de chuva que aparece do nada no período da tarde. Isso porque logo após o meio-dia, temos chance de 44% de pancadas de chuvas passageiras. E à noite, o céu fica parcialmente nublado, com ventos suaves, temperaturas de 25 graus e sem previsão de chuva para a noite dessa quinta-feira. O resumo do termômetro de quinta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 97%. Legal. Muito obrigada, Vanessa Lima. Olha só, o Rio Negro encheu mais 5 centímetros e está agora em 28 metros e 2 centímetros no Porto de Manaus. No mesmo dia do ano passado, o nível estava em 23 metros e 76 centímetros, ou seja, mais de 4 metros a menos do que registrado hoje, 6h38. 18 horas. Carlão, muita gente registrou, reclamou de problemas no WhatsApp hoje. Então, vamos lá, tem uma informação. WhatsApp Web, tá? Voltou a funcionar no fim da tarde dessa quarta-feira, depois de passar algumas horas fora do ar. A instabilidade afetou usuários em diferentes países, incluindo Brasil, Estados Unidos, México e nações também da Europa. As reclamações no site Down Detector, plataforma online que fornece informações em tempo real sobre o status de sites e aplicativos, apresentaram um pico durante a parte da tarde. No X, os internautas relataram que o problema se concentrou na versão para o navegador, que permite acessar o aplicativo pelo computador. Ou seja, agora, no início da noite, melhorou. O aplicativo já está ok, já está normal. Beleza, 6h39, você no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia. E na entrevista do dia de hoje, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dr. Mário Viana. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine. Então, vamos falar sobre a terceirização na saúde aqui do estado do Amazonas. Já temos hospitais como Delfim Aziz, 28 de agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, Platão Araújo, em que, segundo denúncias que recebemos e falamos aqui no programa, o resultado tem sido um caos. Médicos sem especialização, unidades sucateadas, maquiadas para parecer que funcionam, que estão bonitas, enfim. Doutor, quais são as consequências desse modelo e por que a saúde no Amazonas está nessa situação tão crítica, doutor? Então, em primeiro lugar, Karime, eu queria te dizer que, na verdade, não é só a terceirização. Na verdade, a gente tem observado até relações de trabalho quarteirizadas. Eu explico, né? Uma instituição como uma organização social que assume a gestão de saúde de uma determinada unidade, né? Ela deveria estar preparada a ter um corpo clínico, um corpo técnico qualificado para fazer aquele serviço que ela se propõe a fazer, né? E, na verdade, essas OS estão contratando outras empresas, né? Ou pessoas jurídicas para prestar um serviço. Então, já não é nem mais a terceirização, é a quarteirização, que por lei seria até proibido, né? A terceirização ainda é permitida. E o que a gente está observando é que essas empresas que estão terceirizando a gestão pública de saúde, né? Elas estão reduzindo de forma drástica, né? Os postos de trabalho, principalmente dos médicos, dos enfermeiros e técnicos, né? E dessa forma, baixando custos, né? Pagando valores menores, trabalhando com profissionais nem sempre especializados, né? E com isso tendo lucro, mas se apresentam como empresas que não têm fins lucrativos. Sim. Ou seja, é o desastre total e é isso que nós estamos vendo acontecer na saúde do Amazonas neste momento. Doutor Mário, o sindicato está alertando que a falência das empresas médicas no Amazonas é uma tragédia já anunciada há algum tempo. Na sua opinião, é uma consequência da gestão do atual governo, o governo Wilson Lima?
Na verdade, para mim não é surpresa nenhuma, né? No primeiro governo do Wilson Lima, eu inclusive cometi o equívoco, né? Votei no governador Wilson Lima e no seu vice, né? O Carlos Almeida, né? Que fazia um trabalho muito bom na Defensoria Pública e que o sindicato participava de muitas visitas técnicas, né? Para apontar falhas no sistema público de saúde. Confiei e me lasquei, né? Numa reunião ainda de transição, eu fui convidado. A reunião foi dirigida pelo odontólogo Cássio, na época já indicado como secretário de saúde do interior, e ele disse literalmente para mim naquela ocasião de que a proposta do governo Wilson Lima era realmente fazer o que ele está fazendo agora. Ele não fez no primeiro governo porque realmente ele não teve espaço para fazer. Talvez questões técnicas, né? E, enfim, e aí a gente realmente está agora sofrendo aquilo que ele planejou no primeiro governo, que era realmente trazer OS para fazer essa gestão desastrosa, né? E que a gente realmente lamenta porque vidas, inclusive, estão sendo perdidas diariamente nessas unidades de saúde. Doutor, na sua opinião, é claro, o atendimento para a população nesses hospitais que já estão na administração das organizações sociais pioraram para a população? Pioraram e muito, né? Porque as equipes médicas, Karime, foram drasticamente reduzidas. Aonde tinha 5 cirurgiões, por exemplo, passou a se ter 2 ou 3, né? Aonde tínhamos profissionais que faziam a retaguarda, explico, atendimento das enfermarias, que são os diaristas, né? Vamos falar da parte cirúrgica, que é a minha área, né? Então, o paciente chega no pronto-socorro com um quadro de trauma abdominal, uma ruptura de baço. Aí tirou o baço, o paciente vai para a enfermaria e ele precisa ser acompanhado por um cirurgião qualificado, de preferência, né? E ele precisa ser passado uma visita diária, liberar alimentação, acompanhamento e tal. O colega que está na porta, que está na entrada do hospital, do pronto-socorro, ele não consegue fazer o atendimento de porta e o atendimento de retaguarda. Isso é óbvio, isso é claro, né? Como 2 e 2 são 4. Infelizmente, depois de muita luta, as equipes de cirurgia, principalmente da empresa que eu participo, fizemos essa proposta de termos o diarista e conseguimos diarista para alguns hospitais, como era o 28, tínhamos até 3 diaristas por dia, o que facilitava em muito a vida do profissional do pronto-socorro e a melhora na qualidade do atendimento daquele paciente que já estava operado. Enfim, tudo que vinha sendo feito de evolução, de melhorias no atendimento de saúde, as organizações vieram para destruir, e tudo em função daquilo que eles dizem que não é o interesse. Sim. O interesse é o lucro. O hospital, lógico, um hospital privado é feito para dar lucro, né? Mas o lucro não deveria ser na saúde o fator principal, né? E o que a gente está vendo é exatamente isso. Doutor, com relação a esses profissionais aí, quais são as consequências para a dignidade e segurança deles no dia a dia, no seu trabalho? Carlão, em primeiro lugar, não é a prioridade, mas os salários estão sendo reduzidos e a carga de trabalho está sendo aumentada, como eu expliquei aqui inicialmente, né? Então, aonde tinha 2 profissionais para fazer um determinado trabalho, só tem um. Aonde tinha 4, tem 2. Você vai ser sobrecarregado. Em geral, está se ganhando menos. As ofertas cada vez estão sendo menores, os valores, né? Há uma tendência a diminuir esses valores, e assim eles começam, às vezes, até com um valor que se praticava anteriormente e depois vão diminuindo gradativamente. Até porque esses médicos perdem, né, a referência de uma organização, de uma empresa, de uma cooperativa, né, ou empresa que trabalhava, que prestava aquele serviço. Por isso, inclusive, eles não querem, né? Nenhuma empresa dessas de especialidades médicas, a gente chama as antigas, né? Como de anestesia, de cirurgia, de ginecologia, né? Com a formatação que temos aqui. Eles querem contratar o médico individualmente, de forma que ele possa, a organização social, manobrar
e fazer daquele médico o que ele bem entender. É uma situação... E a qualidade do serviço, evidentemente, diante disso tudo pior vai cair. ainda, pior do que a gente imaginava. Com Doutor, certeza. na sua opinião, quais seriam as medidas que poderia reverter esse quadro? Bom, acho que em primeiro lugar os médicos precisam se conscientizar que não está tudo perdido, né? Estamos caminhando para isso, para realmente a morte das empresas médicas que fizeram tanta diferença na qualidade dos serviços de saúde prestados no Amazonas. Inclusive, eu quero lembrar, Karime, se me permite, claro. Eu sei que nós temos pouco tempo, que nessa primeira reunião que eu tive lá, no primeiro governo do Wilson Lima, a única que me chamaram depois que foram eleitos, né? Depois me descartaram, evidentemente, eles disseram para mim que as empresas eram muito caras, né? E, na verdade, não são caras, né? Na verdade, as empresas médicas, ao longo dos anos, se aperfeiçoaram. Os profissionais, a grande maioria, tudo com título de especialista, né? Nós estamos vivendo o absurdo, Carlão e Karime, agora, de termos profissionais nas UTIs, né? Aonde até eu sei, a grande maioria deles não tem a qualificação. São pacientes gravíssimos, né? Pacientes que estão na UTI, é paciente gravíssimo, e que se você não tiver um treinamento de alto nível, você não tem condição de cuidar desse paciente, né? Então, é criminoso o que se fez com as UTIs do nosso estado e os pronto-socorros, que são lugares também de pacientes críticos, né? Sim. Colocando, inclusive, médicos muito jovens que precisam trabalhar, eu até compreendo, aceitando atividades em que seria preciso uma experiência diferenciada para fazer um atendimento de qualidade à população do Amazonas. Doutor, e diante dessa situação tão absurda e tão caótica que se encontra a saúde do nosso estado hoje em dia, o que pacientes e a sociedade em geral podem se mobilizar e fazer para exigir melhorias na saúde pública do Amazonas? Qual é a parte da sociedade nesse processo aí que está tão ruim? Olha, eu lamento muito que nós vivemos hoje uma sociedade, pelo menos no Amazonas, acho que a nível Brasil talvez também, de uma certa censura, né? Não são todos os meios de comunicação que realmente têm a capacidade que vocês têm aqui de dar liberdade de se falar, de se mostrar, né? Aquilo que está realmente machucando a população, né? Então a gente vê barbaridade estar acontecendo e não é anunciada, não é falado, né? Os profissionais de saúde, se antes já tinham medo de perder o contrato da empresa, agora muito mais, porque a relação é mais fragilizada ainda, Karime. É uma relação que a gente chama precarizada na totalidade, porque se você realmente apontar um erro no sistema ou quiser corrigir, você vai ser descartado, tá entendendo? Então, eu acho que a gente precisa se organizar. As empresas de saúde que ainda estão no mercado precisam se juntarem, né? Buscarem junto com as autoridades, que me parece também estão tanto quanto cegas, né? Em relação a tudo que está acontecendo. E a sociedade tem que se unir, do ponto de vista de cidadania, né? De cobrar, apontar, né? De cobrar das autoridades, mostrar. Só para exemplificar, Karime, me desculpe. Imagina. Eu tive notícia de um paciente que foi vítima de ferimento por arma de fogo, um tiro na nádega que penetrou na cavidade abdominal e que fez uma lesão de colo, de intestino, onde teve um câncer igual da Preta Gil, desculpe estar falando aqui. Então, o intestino teve que ser exteriorizado, a colostomia, e foi colocado um dreno intraabdominal para vigiar alguma fístula, alguma contaminação. E com 5 dias esse paciente teve alta com dreno intraabdominal. Ou seja, uma coisa que qualquer cirurgião de formação básica sabe que não é o correto. Sim. Você não vai dar alta num paciente com uma colostomia e com dreno intraabdominal. Isso é um absurdo, é criminoso. Né? É criminoso o que está acontecendo eu diria na saúde. Criminoso. E aí, essas coisas, a gente chegou a mim, eu pedi para a família fazer uma denúncia, porque também eu não posso estar denunciando tudo sem ter uma materialização, né? E até para tirar uma foto foi difícil e tal. E, enfim, as coisas vão acontecendo e vão passando, né?
o cidadão não entende que aquilo que aconteceu com ele de ruim vai acontecer com outro se ele não denunciar. Então nós precisamos realmente mobilizar a sociedade, os conselhos de classe, né? Conselho de medicina, conselho de enfermagem, precisam se movimentar mais. O sindicato, desculpe aí, não é falta de modéstia, tem feito o que pode, mas você sabe que há 2 anos o sindicato está proibido de entrar nos hospitais. O governo de Solima fez uma manobra totalmente inconstitucional, antijurídica, no meu entendimento, com todo respeito à Justiça do Amazonas. Mas eu já denunciei a todos os órgãos competentes, só falta a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alguma coisa assim. Um sindicato não poder entrar nos locais aonde o profissional que ele representa está trabalhando ou é uma ditadura total, ou é alguma aberração jurídica, no meu entendimento, né? Sim. Então, nos últimos 2 anos, o sindicato não tem entrado mais nos hospitais do Estado, né? E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade. Bons tempos aquele que eu denunciava e até ajudava a prevenir algumas catástrofes como tem acontecido por aí. Sem dúvida, Gui. Eu vou mencionar o Grupo das Mães, né? Justiça pelos Nossos Filhos. Nós tivemos uma série de reportagens, são mulheres guerreiras que perderam os filhos com situações como a que o senhor denunciou agora, e elas fazem muito barulho, estiveram aqui falando a respeito do assunto, cobrando inclusive do governador. Agora, para finalizar, doutor, eu sempre lembro aqui que antes da Covid-19, antes da pandemia, o senhor chegou a ir para Brasília, falar com o então ministro Mandetta e pedir intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas, e a gente agora parece que está precisando mais ainda do que aquela época. Com certeza. Eu acho que a situação, tenho certeza do que eu estou falando, falo com muita convicção, a saúde do Amazonas só tem piorado a cada ano, né? Nós temos visto aí, é só maquiagem, é muita fake news da Secretaria de Saúde do Estado, né? Onde se fala o jargão aí do governador, com todo respeito, que é padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Nós estamos muito distantes, gostaríamos de ter. Os médicos, profissionais da saúde se esforçam, mas com salários atrasados, salários defasados, equipes diminuídas, né? Cobranças a todo momento, a pessoa fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Tenho notícias, por exemplo, no 28 de agosto já teve dia que 2 técnicas ou 3 técnicas se desdobrando para atender 90 pacientes. É impossível. Meu Deus. Karime, o serviço do técnico de enfermagem é um serviço terrivelmente braçal, mental também, emocional. Não tem como atender. E essa situação foi dita para mim. Infelizmente, as pessoas quase 100% das vezes, têm medo de denunciar, se retraem e as coisas vão acontecendo. Eu queria aproveitar, Karime, sei que nosso tempo já está acabando, e dizer, Conselho de Medicina, pelo amor de Deus, nós precisamos fazer outras visitas, porque o que eu sei das inconformidades detectadas pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas e pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal, que teve aqui a meu pedido, tá entendendo? Nenhuma delas foi sanada. O Hospital 28 de Agosto continua sem ter as escalas de plantão lá registradas no Conselho. Continua sem ter o registro da OS, que está tomando conta do tal complexo Sul, né? Que é o 28 e mais a maternidade Dona Lindu, que também sofre todas as agruras nesse momento, inclusive com gente totalmente na área materno-infantil, inexperiente, né? Até denúncia usando o carimbo de outros e tal, etc. Olha, infelizmente, Karime, eu tenho que dizer aqui, eu vou ser um pouco chulo, né? Virou zona, virou bagunça a coisa, né? E as autoridades precisam tomar uma posição. Ministério Público e todas as instituições estão devendo explicações. O deputado Wilker Barreto fez uma denúncia que eu já tinha feito, que nenhuma das OS tinha o registro correto junto ao Conselho de Medicina. Num primeiro momento foi despachado pela Justiça Amazonense que estava errado aquilo, que precisava suspender a contratação lá da OS para o Platão Araújo, e já num segundo momento já caiu por terra, e aí a Justiça, né? Eu lamento, né? Mas assim, muito do que está acontecendo aí tem a culpa do cidadão de uma maneira geral, mas as autoridades competentes, as autoridades que têm a missão de fiscalizar, deixam a desejar. Também os nossos deputados
infelizmente, um parlamento, né, uma assembleia onde só tem um deputado de oposição, um ou dois, né? Fica difícil. Fica muito difícil, né? E a completa falta de gestão do estado do Amazonas. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Que bom, eu agradeço aí a oportunidade. A gente que agradece. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dr. Mário Viana. 6h56. 18 horas. E hoje no centro, Carlão, no centro de Manaus, várias secretarias e autoridades falaram sobre os resultados da ação da prefeitura do mutirão no bairro, que aconteceu aí, eles fizeram um balanço aí do dia 4 até o dia 12 de agosto. Bacana, Karine, pra gente ter uma ideia aí, nesse período foram retiradas aí mais de 700 toneladas de lixo. Repórter André Meirelles, ele acompanhou esse assunto aí. Boa noite, André. Então, a ação segue no centro e foram anunciadas mais melhorias para o centro de Manaus, é isso? Procede? Então, Karime, Carlão, na manhã de hoje foi apresentado o balanço do mutirão no bairro que está no centro de Manaus desde o dia 4. A força-tarefa, que reúne 16 secretarias e órgãos municipais, busca aí revitalizar e reordenar o centro com ações integradas de infraestrutura, limpeza urbana, segurança, mobilidade, assistência social, turismo e lazer. No balanço, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou do impacto e também das transformações em curso no centro da capital promovidas pela Força-Tarefa, que conta com a participação de mais de 1.000 pessoas. Nós tivemos aqui, na iluminação pública, por exemplo, mais de 500 luminárias trocadas. Na limpeza pública, já chegamos em 10 dias a 981 toneladas de lixo, quase 1.000 toneladas de lixo recolhidos. Na infraestrutura, nós já fizemos a desobstrução de mais de 40 bocas de lobo. Calçada Sargento Meio Fio, já chegamos aqui a quase 900 metros. Na assistência social, tivemos mais de 80 pessoas que aceitaram o acolhimento. No Fundo Manaus Solidário, nós encaminhamos pessoas, por exemplo, na Fundação Dr. Thomas, nós tiramos aqui da praça da Matriz 2 idosos com 80 anos e outro com 72 anos, hoje estão internos lá na Fundação Dr. Thomas. Nós encaminhamos pessoas para comunidades terapêuticas, para clínicas de reabilitação. Olha, deste modo, o plano de ação abrange a recuperação de calçadas, sarjetas e faixas de pedestres, execução do novo plano de sinalização viária turística do centro e revitalização de paradas de ônibus e reforço da iluminação pública. O IMMU realizou 295 intervenções de sinalização em 31 vias e diversas placas verticais, além da instalação de braços projetados e colunas. A Força-Tarefa também combate produtos e alimentos armazenados de forma insalubre e também foram feitas orientações para os ambulantes sobre boas práticas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 18 horas. Esporte. Para 6h59, começando o nosso giro esportivo, Karine, tem clima de decisão nesta quarta-feira. Mengão e Internacional se enfrentam no Maracanã às 8h30 da noite pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Internacional confia no poder de decisão de Alan Patrick, que já marcou 5 gols na competição, enquanto o rubro-negro espera aí que o Bruno Henrique decida em casa. Exatamente, Carlão. E na ausência de Arrascaeta, o Flamengo vai precisar de Luiz Araújo, que tem 9 gols aí na temporada para criar e finalizar as jogadas. Vai ser um jogaço. Falando em Brasileirão, Karine, o Juventude quebrou a fase ruim e venceu o Corinthians por 2-0 no estádio Alfredo Jaconi. Gabriel Taliari abriu o placar de cabeça, Matheus Babi ampliou e Mateuzinho até diminuiu, mas a defesa do Timão falhou feio. E para finalizar a rodada aqui do esporte, Carlão, já pelas oitavas da Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional empataram em 0-0 na Colômbia. 2 pênaltis perdidos marcaram a partida. Um defendido pelo goleiro Rafael e outro perdido por Cardona. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense deu show na Colômbia, venceu o América de Cali por 2-1, gols de Candelo contra Icanóbio no primeiro tempo. E Barbios diminuiu nos acréscimos e com esse resultado, o Flu pode perder por 1 gol no Maracanã e ainda avançar. Carlão, 7-1, vamos falar com o André Meirelles? Bora, alô, André Meirelles, é trânsito, Karine? É trânsito. Bora lá, André.
É isso mesmo, vamos só alertar aqui sobre o Sou Manaus Passo a Passo 2025, já está no ar o site soumanauspassoapaco.com.br, lá você pode acessar agora, já às 7 da noite começou a ser liberado o primeiro lote de cadastro para a entrada, que é para garantir o acesso aos palcos principais, Malché e Alfândega, e aí precisa aí fazer o cadastro pelo site oficial. Ao todo vão ser 6 lotes liberados aos poucos. Depois do cadastro, a troca pela pulseira de acesso é obrigatória e vai acontecer em 4 pontos aqui da cidade, em datas que ainda vão ser divulgadas. Karime, Carlão. E tem parcial de trânsito, Carlão, André Meirelles, fala pra gente como é que tá a volta pra casa. Tem sim, a Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, o trânsito mesmo nesse horário, né, 7 horas e 2 minutos, continua com muitos veículos pela via, um trânsito bastante concorrido por aqui. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles, até amanhã. Até amanhã, André. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Deve chamar a atenção das autoridades brasileiras o estudo que aponta impacto negativo na bioeconomia amazônica das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, as tarifas podem afetar 54% dos empreendimentos mapeados relacionados sócio-biodiversidade da Amazônia Legal. Nada menos que 5,4 mil negócios dos 11 mil CNPJs ativos mapeados na região amazônica serão potencialmente atingidos. De todos os produtos mapeados, apenas a castanha do Pará e a borracha escaparam das tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Os demais produtos fora da lista de isenção geraram cerca de 165 milhões de dólares para a Amazônia Legal em exportações para os Estados Unidos. E entre esses produtos fora da lista estão açaí, cacau, mel, óleos vegetais, temperos, pescados e itens da aquicultura. De acordo com o estudo, o impacto econômico é significativo, mas o impacto social será ainda maior. Isso porque as cadeias produtivas geram emprego e renda em amplas redes de agricultores, familiares e comunidades tradicionais. Então, assim como os governos estão atuando em defesa dos grandes setores industriais, também devem proteger as cadeias da bioeconomia amazônica. 18 horas. 7:03, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.